Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. O SENG Rio tem uma preocupação muito grande, né, diante da situação que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né, com a questão da soberania e com a questão do desenvolvimento. E dentro desse processo todo, né, entra a questão da história e da cultura. Então, hoje nós vamos ter um programa realmente para tratar, de certa forma, de uma parte da cultura, né, que alguns consideram a sétima arte, chamam de sétima arte. Beth, com quem nós vamos contar para esse programa de hoje? Bom, ele está aqui já dividindo a tela com a gente. Hoje nós temos o prazer de receber Silvio Tendler. Silvio bom, ele dispensaria a apresentação, mas a gente só queria dizer que nós consideramos o Silvio um dos maiores cineastas e documentaristas brasileiros. Ele é um ícone cultural do movimento de resistência, de afirmação da identidade brasileira. Ele tem uma vida dedicada às causas democráticas, libertárias e emancipatórias. É carioca, já produziu e dirigiu mais de 70 filmes, entre curtas, médias e longas metragens. Em 81, ele fundou a Caliban Produções, que começou as suas atividades com biografias históricas maravilhosas, como Jango, JK, Marighella, entre outros. É uma honra receber você hoje no Soberania e Debate, Silvio Tendler. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, estar dentro dessa sala do SENG, que é um parceiro histórico de vários desses filmes, né? Nós começamos juntos fazendo com as privatizações da distopia do capital, depois fizemos O Dedo na Ferida, e agora estamos lançando nossa trilogia, que é A Boa Sua Vida. Obrigado, Beth, obrigado, Jorge. Mando um beijo em todo esse pessoal do SENG e também à frente do Brasil Soberano, que é fundamental nessa luta, nesse momento que nós estamos vivendo. Obrigado, Silvio. Hoje pedimos ao Silvio para vir ao nosso programa para falar exatamente sobre a última criação dele, que é o filme A Bolsa ou a Vida, né, que está sendo lançado hoje, né, está em pré-estreia, já entrou na rede, né, no festival, faz parte do Festival Ecofalante, e é um filme fundamental, que tem que ser visto por todos e votado, porque ele está concorrendo ao prêmio de público. Mas antes da gente começar a conversa, nós queríamos mostrar para vocês o trailer da Boa Sua Vida. Junto com as caravelas, chegaram a imposição de um modo de ser, um modo de ver, conhecimentos que não estavam interligados com o nosso modo de ser e de viver, né? Eu acho que ninguém não pode privatizar o serviço da terra. Nós estamos nos tornando, na verdade, seres indesejáveis. O seio da Mãe Terra, que é lugar de vida, se transformou nas entranhas geradoras de morte. O demônio é isso aí, mano. Essa merda de vida que nós vivemos aí. E as pessoas também não vão se unir contra o pandemônio. O pandemônio é o fruto do capitalismo. Né? As pessoas querem se unir para acabar com o capitalismo? Você acha que as pessoas querem se unir? Os caras abriram o shopping há pouco tempo aqui, o shopping lotou, mano. Eu distribuo cesta básica desde o início da pandemia. Eu vi gente se humilhando, trabalhador, pai de família chorando, me pedindo cesta, pô. É covardia, é revoltante. Será que se eu trabalhar dia e noite como entregadora, que eu consigo comprar um apartamento desse? Trabalhar e estudar alimenta muito o meu ódio de classe. Porque o neoliberalismo, ele não é só um sistema econômico, ele é um sistema cultural e de pensamento.
Como eu posso admitir que vivemos numa democracia em que falta alimento para as pessoas e sobra tanto na mesa de hoje? E o direito fundamental que a democracia brasileira tem negado a alguns é o direito à vida. O que significa que o número de bilionários do planeta conseguiria acabar com a pobreza do dia para a noite vezes 7? É que todo mundo poderia ter uma condição de vida digna, uma condição de vida humana. Não é ficar brigando o Estado mínimo, ou coisa do gênero. Isso é um besterol ideológico. Algumas coisas não podem faltar a ninguém, isso é básico. Os países estão se a endividar para fazer face à pandemia. O capital financeiro em alta, a economia em baixa. In the long term, the idea that we can control the big multinationals, we can control Amazon, for example, by appealing to the generosity of those who are making fortunes from it, is fantasy. Mr. Jeffrey Bezos, who owns Amazon, has had an increase of his wealth since the start of 2020 of $80 billion. Just one person, just this year, in this crisis. A gente vive uma realidade que é a do estado máximo para os ricos, até nos momentos de crise, e os mais pobres têm estado mínimo. Só tem um problema dessa guerra. É uma guerra que é lutada com regras que quem define são os que têm as maiores armas. Só para as pessoas terem uma ideia da maravilha que é esse filme. Então, Silvio, a gente queria que você contasse um pouco, falasse um pouco do filme, sobre esse objetivo dele, por que escolha desse tema, qual é o debate que você propõe quando dirige esse filme e produz esse filme? Esse filme ele é parte de uma trilogia. Ele nasceu depois das privatizações da distopia do capital, O Dedo na Ferida, e atualmente nós estamos vivendo o problema do Estado mínimo. Existe uma proposta governamental de destruir todas as conquistas da sociedade do bem-estar social, destruir tudo que o Estado brasileiro construiu ao longo desses séculos. Eu não estou falando anos, eu estou falando séculos. Tudo que nós temos estou falando séculos, por exemplo, porque está na bússola do governo a privatização do Banco do Brasil. Né? A privatização do Brasil o Banco do Brasil vem do Império. Né? Vem a privatização dos Correios. Agora, propaganda do governo. Não existe país no mundo que não tenha Correios próprios. Só no Brasil que eles estão querendo inventar essa moda. Então, nós resolvemos reagir. Esse filme nasceu dentro do SENS, né, numa reunião minha com o Clóvis, o Olímpio, a Tânia. O que a gente faz para reagir a isso? Vamos fazer um filme. E aí eu pensei na Bolsa Vida. Né? Qual seria a centralidade do desenvolvimento? Se seria o ser humano e a natureza ou o cassino financeiro. Isso foi pensado ainda antes da pandemia. Como nós estamos num momento de crise econômica muito grande, até por conta da reforma trabalhista, os sindicatos estão descapitalizados, nós teríamos que fazer esse filme com um outro desenho, tipo um trabalho cooperativo. Né? Teríamos que fazer uma vaquinha entre as diversas entidades, entre os diversos sindicatos que concordam que a gente tem que falar desse assunto. E aí esse quebra-cabeça começou a ser armado dentro do SENS. O SENS começou a chamar instituições parceiras para entrarem nesse projeto. Dos primeiros a aderirem foi o Simpro. O Simpro entrou logo. Aí veio a Federação Nacional dos Arquitetos,
E aí foi virando uma bola de neve e nós conseguimos os recursos, os economistas vieram para esse projeto também, e aí nós conseguimos, então, montar esse quebra-cabeça, só que aí chegou a pandemia. Quando a gente tinha arquitetado a produção do filme, veio a pandemia e todos ficamos trancados dentro de casa, confinados. E aí, o que a gente faz? Espera passar a pandemia, não faz nada. Não, vamos fazer por videoconferência. O pessoal diz, mas vai cair a qualidade. Eu falei, melhor a gente ter uma imagem menos bonita, mas a gente ter o filme. Vamos fazer por videoconferência. E aí funcionou. E aí nós viajamos o Brasil inteiro e mundo, fazendo entrevistas por videoconferência e conseguindo construir um trabalho colaborativo, em que amigos mandavam as imagens que nós tínhamos que usar para falar dos problemas do filme das suas regiões, porque a gente também não queria fazer um filme apenas pessoas falando. Nós não queríamos aquele bando de janelinhas 3x4 falando, nós queríamos fazer um trabalho ilustrativo. Nós estávamos falando da Amazônia, da destruição da Amazônia. Precisávamos dessas imagens. A gente falou da Serra da Moeda, da mineração da Serra da Moeda, que consome 640 mil litros de água por hora na destruição de uma região tombada. E aí a gente foi colecionando esse material, montando tudo virtualmente, e nasceu a Bolsa Vida, que eu acho que talvez seja o meu trabalho mais interessante, tanto pela forma como ele foi feito, como pelas teses e pela defesa dos pontos de vista que ele faz. Nós caminhamos por esse país apoiados por atores sociais fundamentais. A gente ouviu nesse filme descendentes dos povos originários. A gente teve a Márcia Mura, em Rondônia, que é uma doutora em história oral, que apresenta o povo Mura. O filho dela, o Lucas, trabalha. O marido dela, o Inemar, trabalha, ele é do MAB também. Nós ouvimos o Almir Suruí, que é uma liderança indígena. Nós ouvimos o Ailton Krenak. Nós tivemos vários participantes dos povos originários. Nós tivemos a presença dos quilombolas, representado pela Givânia, que vem lá de Pernambuco, de Conceição das Crioulas. Nós tivemos o Soca Fagundes, que vem da Rocinha, e nós tivemos a Sol Bueno, que vem lá da Serra do Cipó, em Minas Gerais, e não poderíamos deixar de ter a Duda, né? A Duda, que é entregadora uberizada, que também é estudante de arquitetura no Rio de Janeiro, e que faz esse link entre a cidade e os pontos de vista que a gente defende. E tem o Paulo Galo, lá em São Paulo, que também está conosco, tanto no filme, nós estamos fazendo um filme para o Simpro também, em defesa do sindicalismo, e está nesse filme. E o Galo, além de ser uma liderança combativa, uma figura politicamente muito importante, é rapper. E aí ele apresenta um rapper dele no filme. Então, o filme está um documento muito interessante, grandes personagens, e também esses são os atores populares que defendem seus pontos de vista. Nós também tivemos economistas, nós tivemos o Ladislau Dolbor, que é um grande economista paulista, nós tivemos o Eduardo Moreira, nós temos o Celso Amorim, né, que é ministro de Relações Exteriores, tivemos arquitetos, a Eleonora, o Patrick, né, tivemos gente de todos os quadrados que vieram enriquecer o filme
O Yannis Varoufakis veio lá da Grécia para falar da Internacional Progressista. O Ken Loach veio da Inglaterra falar da solidariedade. Né? Então, é um filme Jeffrey Sachs, dos Estados Unidos, Boaventura Sousa Santos, de Portugal. É um filme para ninguém colocar defeito. Legal, Silvio. O seu cinema é sempre um cinema de resistência, né? Essa é a sua marca, né? E sempre revelando para todos nós, né, de uma forma educativa, a questão fundamental das lutas de classe, né? Da luta de classes. E me parece, pelo trailer do seu filme, né, parece que exatamente isso é o temas que passa por toda a obra, né? Concentração de capital, e que é tão importante hoje, Silvio, né, principalmente para a formação, né, a formação da juventude, a formação do movimento sindical, porque cada vez mais, né, os capitalistas, como foi apresentado no trailer, procura desviar, tirar a atenção das pessoas para o coletivo, né, para a vida, né, e sempre na especulação e colocando cada um como empreendedor, algo puramente individual. O seu filme é uma grande oportunidade para uma grande aula. Mas eu queria entrar agora um pouco na política, a partir do seu filme, a partir do trailer, e da sua fala, da sua experiência. Eu me recordo que eu assisti um documentário seu com o general Giap. O general Giap é considerado o maior general do século XX, né? Lutou ao lado de Ho Chi Minh, né? Contra as forças, né, francesas na guerra colonial do Vietnã, e depois contra os americanos, né, foram fundamentais. Quer dizer, um país colonizado, que superou o colonialismo, e depois enfrenta a maior potência militar e econômica do mundo e vence. E eu assisti essa sua entrevista com o general Giap. Silvio, eu queria te colocar, porque eu estou colocando o Giap, eu estou trazendo Ho Chi Minh, né, porque, na verdade, né, e o seu filme, pelo trailer, eu observo isso, quer dizer, essa questão que eu falei da luta de classes, né, mas eu tenho observado no campo da política, principalmente os partidos políticos, né, a resistência ao capitalismo, o que se opõe ao capitalismo, se pode se opor a esse capitalismo, é o socialismo. E eu não vejo, Silvio, hoje, os partidos políticos falarem isso com clareza para a população. E aí eu queria aproveitar a oportunidade que está com você aqui, né, para que você possa saber a sua impressão sobre isso e também mais. Quer dizer, eu acho que falta, por parte dos partidos políticos, explicar para a população o que é o socialismo. O que você acha disso, Silvio? Jorge, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Realmente, eu acho que esse filme é um primeiro documento, é um filme que nasce da indignação. Eu sempre digo que eu faço cinema ou por solidariedade ou por indignação. Esse é da cota da indignação. Eu estou absolutamente indignado com tudo que está acontecendo nesse mundo contemporâneo e, particularmente, no nosso país. Na verdade, nós estamos vendo um mundo sendo desmantelado. Eu mostro isso no filme, aqueles milhares de pessoas morrendo afogados no Mediterrâneo, tentando fugir da África, da Ásia para a Europa, aquelas pessoas aprisionadas na fronteira com os Estados Unidos, né? Como se fosse uma coisa normal, como se fossem pessoas que quisessem individualmente melhorar a qualidade de vida. Não é isso. Elas estão fugindo da fome, elas estão fugindo da miséria, e a gente está indiferente a isso. Então, o meu próximo trabalho, inclusive, é sobre isso, sobre a fome. Eu quero discutir essa questão da fome. Quantos entre nós já morreram nessa pandemia e a gente não toca no assunto? A gente atribui, que é uma coisa muito grave, 600 mil mortos já por conta desse governo genocida, por conta da Covid, mas, paralelo a isso, quantos milhares de pessoas morreram de fome, perderam suas casas, perderam suas condições de vida, perderam seus empregos, pelo mesmo governo genocida.
Eles estão fazendo essa coisa desse Estado mínimo, é a miséria em estado absoluto. Então, nós temos que lutar contra isso. E você tem toda a razão, porque a gente fala muito que o capitalismo ele já se esgotou. Eu não vejo hoje ninguém defendendo a política desse governo, a não ser os próprios governistas, né, que encolhem a olhos vistos. A gente vê as pesquisas de opinião, o governo minguando, né? Então, eu não vejo ninguém defendendo essa política que está aí. Mas eu também não estou vendo nas correntes de esquerda um programa e um projeto alternativo ao que está aí. Então, a gente fala muito no anticapitalismo, mas a gente não consegue dar imagens, criar imagens ao que será esse socialismo. O que nós queremos como futuro, né? E é até bom a gente tocar nesse assunto hoje, porque hoje é sexta-feira, 13 de agosto, e é o aniversário do Fidel Castro. E aí todo mundo fala mal. Eu hoje escrevi um texto para Cuba falando da importância do Fidel na minha formação como cineasta. E eu aprendi com ele 3 lições essenciais. Uma é uma frase que está escrita na sala de um grande cineasta cubano também, Santiago Álvares, que é uma lição de vida. Intimidar-se frente à propaganda é como intimidar-se frente aos fuzis inimigos. Então, não tenha medo de falarem mal de você. Lute, defenda-se, contra-ataca, não se deixe intimidar. A segunda foi um filme que eu vi com o Fidel, que ele conta que ele estava fazendo pesca submarina, estava lá embaixo, apareceu um tubarão. E aí ele viu aquele tubarãozão, começou a fugir de fininho. E aí o tubarão percebeu que ele estava com medo e veio agressivo em cima dele. Quando ele viu que ele não tinha saída, ele virou e encarou o tubarão. E o tubarão fugiu. E aí ele conclui: assim se hace com os imperialistas. Então, aprendi a segunda grande lição: não tenha medo, não fuja, encare. E a terceira foi quando, em 1970, Cuba buscou a autonomia econômica e tentou fazer a safra dos 10 milhões, que daria independência econômica a Cuba, e eles não conseguiram. Lá para o meio do processo, quando Fidel percebeu que eles não chegariam aos 10 milhões, ele não fez nada, continuou tocando como se Cuba chegasse aos 10 minutos, aos 10 milhões, e começou a preparar o espírito da população para transformar o revés em vitória. Então, são 3 lições que eu aprendi com o aniversariante de hoje e que eu acho que são fundamentais a gente gravar nessa luta que a gente está enfrentando hoje no Brasil e no mundo contra esse genocida crônico, esse perverso, esse sádico que ri da morte dos nossos companheiros e companheiras, do nosso povo, e também aprender com o general Giap, que era um historiador. O Giap era um colega meu de história, ele não era militar, ele era membro do Partido Comunista Vietnamita, escrevia no jornal do partido, e ele era professor de história. E aí, quando o Ho Chi Minh começou a organizar a resistência pela independência do Vietnã, ele se virou para o Van, o nome do Giap era Van, camarada Van. Falou: Van, você estudou história, você vai ser nosso general. Você conhece tática de guerra, estratégia. E o Giap estudou e virou o maior general do século XX, reconhecido pelo Robert McNamara. O McNamara, que foi secretário da Defesa americana, que promoveu aquela Dien Bien Phu aérea, bombardeou Hanoi, e não fez os vietnamitas não se renderam, e o Giap ganhou a guerra ali naquele momento, 72, mais ou menos.
quando eles se encontraram anos depois, o McNamara falou para ele: você é o maior marechal do século XX. E aí ele humildemente respondeu: eu não, o povo vietnamita. E o GEAP, ele venceu não apenas os franceses e os americanos, mas os japoneses também. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a França estava no Vietnã e enfrentou o exército imperial japonês, o Vietnã apoiou o Japão. O Vietnã sabia fazer alianças. Então, eles apoiaram o Japão, eles apoiaram a França contra o Japão, o Vietnã apoiou a França contra o Japão, na certeza que, quando acabasse a guerra, a França reconheceria e daria independência ao Vietnã. Não deu. Não deu, eles enfrentaram a França e derrotaram militarmente os franceses na Batalha de Dien Bien Phu, em 54. O Ho Chi Minh era um grande político. Quando ele teve que enfrentar a França, ele procurou aliança com os Estados Unidos e tem correspondência com o presidente americano, mas também não quiseram dar independência para o Vietnã. Ele encarou e, em 75, o exército norte-americano saiu corrido do Vietnã. São os exemplos de luta que a gente precisa para mostrar que não são esses tanques na esplanada, velhuscos, enchendo de fumaça de óleo diesel a esplanada, que vão nos intimidar. Nós vamos resistir e nós vamos ganhar. E, como diz o Olímpio, vamos construir uma linda nação. Eu queria saber, assim, de você, quando foi na sua vida que deu que você decidiu que era isso que você queria fazer na sua vida, que era o cinema, que era a cultura, para poder contribuir e transformar a realidade? Olha, tudo na vida é uma construção, né? Na verdade, quem acredita no momento determinante e tal é o Henri Cartier-Bresson, que é um grande fotógrafo. Eu acho que é uma construção ao longo da vida. Eu sou de uma família de classe média, de pais liberais, que votaram no Marechal Lott, votaram no JK, apoiaram o Jango em Copacabana, numa Copacabana denista. Quando veio o golpe de 64, eu tinha 14 anos de idade. E eu assisti ao golpe com 14 anos de idade. Quando eu estava florescendo para a vida, os milicos tomaram o poder no meu país e castraram as minhas possibilidades de criação. Eu vi a cassação de centenas de políticos, estudantes, parlamentares, militares, sindicalistas, fechamento de sindicatos e tal. E aí eu também comecei a ver que os primeiros gestos de reação vieram dos jornalistas e dos artistas. Como estava tudo fechado e tudo proibido, os primeiros a resistirem foi Sérgio Porto, com PBAPA, Carlos Heitor Coni, Márcio Moreira Alves, Hermano Alves, o Poerner. Eu fui vendo aqueles jornalistas reagindo. Eu comecei a assistir os shows do Teatro Opinião, que eram perto da minha casa, que foram os sobreviventes da UNE, Vianinha, Ferreira Goulart, que montaram o Teatro Opinião. E aí eu falei, eu quero ser igual a eles. Era um momento também que estava nascendo o cinema novo. Em 64 estreou O Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber, tinha os filmes da Nouvelle Vague, e aí eu comecei a ir nesse caminho. Fui indo, entrei no cineclubismo, 66, por aí. Em 68 eu era presidente da Federação de Cineclubes,
E o cineclubismo tinha um viés muito politizado. O cineclubismo também era a porta de entrada para o movimento estudantil. E eu estou lá dentro. E aí eu começo a participar disso e a minha geração embarca na luta armada. A primeira vez que eu vi um revólver, eu morri de medo. Falei, olha, eu não nasci para isso, não. Revólver não é comigo. Vamos fazer o seguinte, a história precisa dos que vivem, porque se não tiver os que vivem, os que fazem, não tem história. Mas se não tiver narrador, também não tem história. Então eu vou ficar no campo dos narradores. Eu vou contar essa história, vou ser cineasta e vou ser esse cineasta engajado. E o meu primeiro filme foi uma entrevista com João Cândido, o marinheiro da Revolta da Chibata. Eu fiz uma entrevista eu conheci o João Cândido Felisberto pessoalmente, entrevistei ele, e aí nessa confusão dos anos 60, um amigo meu sequestrou um avião para Cuba, eu fui perseguido, sem ter nada a ver com a história, mas naquele momento não adiantava tentar explicar. A aeronáutica é onde morreu o Stuart Angel, né? Foi no mesmo momento. Então eu tive que escapar e a pessoa que guardou o filme queimou. Mas foi nesse momento que eu falei, eu vou fazer esse tipo de cinema. E aí fiz esse filme, aí fui morar no Chile, trabalhei lá, depois fui para a França estudar cinema, veio o golpe no Chile, eu fiz filme sobre o Chile, trabalhei no filme, voltei para o Brasil, entrei nessa praia, fiz os anos JK, fiz o Jango e não parei nunca mais. E aí eu sou um contador de histórias que tento contar histórias da Revolução. Um belíssimo contador de história, realmente. Silvio, o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, né, nos gerou essa tragédia que nós estamos hoje. E uma das primeiras medidas, né, dos golpistas, começando lá por Michel Temer, e agora intensificado mais ainda no governo Bolsonaro, foi exatamente uma tentativa de destruir a cultura. Né? Cortaram todo investimento na cultura. A Anancine hoje praticamente, né, não existe. Não é uma agência, né, para fomentar. Um mercado tão importante, quer dizer, a cultura gera tantos empregos, né, tantas oportunidades, principalmente para os jovens. Né, para os jovens. Então, essa é uma característica do golpe. Né, tentar destruir a cultura. E num governo fascista, no qual nós estamos vivendo, né, não ter cultura que eles querem atirar fogo nos museus, né, na cinemateca, vibram com essas coisas. Por outro lado, o que nós temos? Em 2016 também, no golpe de Dilma, nós tivemos a resistência das periferias. Foi a juventude da periferia com os rolezinhos, né, ocupação de escolas públicas. Eu não estou me referindo aqui às universidades, não. Estou falando de estudantes secundaristas, né, das periferias das grandes cidades brasileiras. Então, eu estou tentando agora juntar duas coisas. Né? O ataque que foi feito contra a cultura, na qual você está inserido, e também, por outro lado, o ataque que eles estão fazendo nas periferias. E no seu filme, eu vi agora aqui no trailer, né, até uma pergunta direcionada aqui pela nossa companheira Verônica Couto, mas está no trailer do filme, né, o Paulo Galo, de São Paulo, o entregador, que é exatamente essa juventude que é a resistência da periferia. Comenta um pouco aí para a gente essas duas coisas. Né, o que aconteceu, o que eles estão fazendo com a cultura e a resistência, por outro lado, dos jovens. Então, em 2001, eu entrevistei o professor Milton Santos. Eu tinha conhecido o Milton Santos em 1995, quando eu estava fazendo um filme sobre Josué de Castro. E é um personagem maravilhoso, me deu uma entrevista maravilhosa sobre o Josué. Foi muito difícil cortar, a gente ficou amigo.
Ficamos de nos encontrar outras vezes. Eu mudei para Brasília em 96, ele foi a Brasília dar conferências e eu encontrei ele lá, mas nos perdemos. Em 2000, falei, eu preciso entrevistar esse gigante. E aí eu soube que ele estava muito doente e ele ia dar uma palestra no planetário ao lado da PUC, onde eu dava aula, e ele cancelou. E eu fiz um trabalho para o Simplo naquele momento, e ele foi homenageado, e ele também não foi a homenagem porque estava doente. Eu falei, ou é agora ou nunca. Liguei para ele e perguntei se ele topava me dar entrevista. Ele falou, dou. E marcou para janeiro de 2001. E nós fomos para a sala da USP dele. Naquele momento não tinha produção, não tinha grana, não tinha nada. Eu tinha uma câmerazinha simplesinha, mini DV. Um amigo foi com uma outra câmera e nós fomos num chevetezinho até a USP, para a sala do professor Milton Santos. Se você olhar ele, todas as imagens, ele está absolutamente elegante, formal, de terno. Essa entrevista que ele me deu, ele estava com a camisa mais louca que eu vi na minha vida, toda colorida. Eu não entendi muito, mas ele foi, sentou na cadeira dele de professor, nós ajustamos toda a paciência do mundo. Eu ia entrevistar ele 3 minutos para falar sobre o que ele chamava de globalitarismo, a globalização autoritária. Era para colocar no Utopia e Barbárie. E ele me falou 2 horas as coisas mais importantes que eu ouvi na minha vida. E aí eu fui ficando apavorado diante daquele gigante, eu com aquela câmerazinha vagabunda filmando aquele gigante. De repente eu parei e falei, professor, para quem que o senhor está falando isso? Quem vai lhe ouvir? Ele me apontou a minha câmera e falou, é você. E me deu a minha aula definitiva de cinema. Com pequenos objetos também fazem-se grandes coisas. Eu ali tinha entendido que eu não ia fazer um filme de 4 minutos. Eu ia fazer um longa-metragem com ele. Ele tinha feito esse pacto comigo e eu não sabia. E aí eu fui fazer o filme com ele. E nessa aula, nessa palestra, nesse papo, ele me falou essas coisas todas, em 2001, janeiro, que você está falando agora. Ele, naquele momento, ele falou, olha, o novo está emergindo da periferia. Quem muda o mundo são os de baixo. São eles que vão mudar os de baixo. São os jovens da periferia. Na época, ele queria falar hip-hop. Ele não sabia e falou bebop. E eu saí pelo mundo afora papagaiando o professor Milton Santos falando bebop. Até que alguém me falou, não é bebop, não é hip-hop. E aí eu entendi. Ele foi o primeiro cara que me despertou para isso tudo. E eu entendi, eu mudei minha vida, minha maneira de fazer cinema, parei a não dar a menor importância para a tecnologia e fazer as coisas que eu tinha que fazer. Entender a importância dos que vêm de baixo. Eu sou de uma geração que assistiu às grandes inovações na arte e na cultura, mas geradas pela classe média. Eu sou da geração do Vinícius de Moraes, Carlinhos Lira. O Carlinhos Lira que trazia do subúrbio para a casa da Nara Leão o Cartola, o Nelson Cavaquinho. A Zona Norte vinha cantar na Zona Sul, tomando bom uísque do pai da Nara Leão. E o Milton Santos me ensinou diferente. Se você quiser ver a arte nova, vai nas quebradas. Aí você está falando, é o Rolezinho, são essas pessoas que estão mudando o mundo. É o Paulo Galo, entendeu? São eles que estão transformando o mundo. E eu aprendi isso com o Milton Santos. Então, bom, depois que o filme ficou pronto, foi o sucesso que foi, devolvi ele para as periferias. O filme é um filme que é usado até hoje em sala de aula.
Os jovens da periferia adoram ele, têm o maior respeito por ele. Assistem esse filme. A viúva dele, Maria Helene, me contou que aquela camisa tinha sido uma camisa que ele tinha trazido para o filho deles, da África. Aí o filho dele olhou aquela camisa e falou: "Ah, pai, isso aí eu não vou usar, não." E aí ele usou e eu ganhei aquela camisa. Aquela camisa está aqui em casa até hoje, presente do Milton Santos. Então é isso, quer dizer, o que você está falando aí agora, que a gente viu em 2016, por aí, o Milton Santos já tinha falado disso em 2001. E no ano 2000 ele já tinha percebido. Em 1995, quando estava a festa da globalização, eu mesmo estava encantado com aquela possibilidade de viajar e comprar produtos estrangeiros. Ele, com o maior sorriso do mundo, falou: "Não vai dar certo." Eu falei: "Mas por quê, professor? Está todo mundo gostando." Ou não vai ter para todo mundo. Ele estava certo. A festa acabou logo pouco tempo depois. Então, é esse entendimento da importância dos de baixo que é fundamental. E a segunda parte do que você falou, realmente eles acham que vão destruir a cultura. Mas eu digo que você não cria cultura por decreto e você não extingue cultura por decreto. Eles estão nos causando muito prejuízo. Tem muita gente da arte e da cultura hoje passando necessidade, passando fome. Esses caras que estão aí são os sádicos. Outro dia eu soube de um baterista importante que acompanha uma cantora importante que virou motorista de Uber, porque ele está precisando viver. Então, essa canalice esses caras estão fazendo, mas vão pagar com juros, eu juro. E a gente continua lutando, e a Boa Sua Vida é uma resposta de que eles não nos calarão. Silvio, você, né, nós estamos testemunhando mais uma vez a sua importância como um cineasta, um observador da realidade, mas no sentido da transformação, né? E no seu filme, A Boa Sua Vida, e isso que você acabou de dizer, da força da periferia, você tem uma costura, uma narradora, né, que é a Duda, que é a entregadora. Você tem a arte da periferia e tem uma menina, uma estudante da Rocinha, que fala que a arte salva. Então, a gente aposta nisso também. E, nesse sentido, você já começou a falar um pouco qual é os seus projetos futuros. Você já falou que está fazendo um filme sobre a fome. Como é que continua esse caminho da resistência pela arte e da arte como transformação social? Então, Beth, você está tocando numa questão que é fundamental. Quando eu fiz o filme, ninguém entendeu porque eu coloquei aquela menina da Rocinha. Ela aparece do nada. De repente, o Soca aparece com essa menina é minha secretária, não sei o que lá, e entra uma menina da favela e diz: "Eu quero mudar o mundo pela arte." Eu falei: "Eu vou botar essa menina no filme para falar isso. Eu estou anunciando o futuro. Eu não preciso ter um texto explicativo, eu não preciso ter um personagem que nasce lá no começo do filme." Ela entra em cena, anuncia o futuro e sai desse futuro de cena. E ela é o futuro. Então, você entendeu a mensagem, o recado é esse: nós não vamos parar, nós vamos continuar brotando e semeando pelo mundo. Então, não dá para parar. E aí eu já estou fazendo outros projetos, estou discutindo a questão da justiça, estou fazendo um filme sobre o caso Pisolato, estou fazendo um filme sobre o caso Pisolato por uma questão de justiça. Vou começar a trabalhar essa questão da fome agora. Quero ver se eu trabalho Brizola
que é um personagem mal conhecido, e no Brizola eu vou poder discutir essa questão do PTB, né? Porque o PTB foi roubado, foi garfado do Brizola para, deprimentemente, terminar na mão do Roberto Jefferson, né? Que foi preso hoje, né? Pois é, não, mas essa história eu tenho toda ela na minha mão, na minha cabeça, e vou contar ela direitinho. O que eles devem ficar muito loucos aqui, quando eles acham que eu esqueci, eu vou lá e apareço, me lembro, apresento a conta de novo. E eu estou com essa garfada que deram no Brizola, no PTB. O PTB era para ser o partido do Brizola, a continuação do trabalhismo do Getúlio e do Jango. E aí, numa manobra palaciana, entregaram o PTB para Ivete Vargas e o Brizola teve que inventar um outro partido, mas eu vou contar essa história. Preparando para isso, vai ser legal. Eu acho que a gente não pode parar não, Beth, não pode parar, Jorge. Se parar, cansa. Silvio, olha, o tempo passa rápido pra caramba, cara, contigo. Não dá pra gente ficar aqui umas 2 horas. O programa tá indo, né? Nós vamos ter agora também, Beth vai anunciar depois aí uma surpresa para os nossos internautas aqui que estão nos assistindo, né? Mas eu quero te dizer que esse teu projeto, né? Você tá uma pessoa que está ativa aí, trabalhando, cheia de ideias, né? Tratar de Brizola, tratar, né, de tudo que você falou que você pretende, realmente mostra um homem vigoroso, um homem jovem, né? Que a juventude é exatamente isso, a gente está com alegria, com leveza para pensar adiante. E sempre pensando adiante para o bem de todos, né? Para o bem de todos, e não só para a gente. Então, essa é a lição que eu acho que, pelo que eu vi, eu vou assistir o filme, mas pelo que eu estou vendo do trailer, né? Você não deu spoiler nenhum para ninguém, então nós vamos assistir esse filme, e eu quero dizer que, olha, é isso, apesar das dificuldades, teremos esperança, né? Sempre de tempos melhores. Silvio, eu vou passar para a Beth, né, para a gente fazer aí as considerações finais, né? Você apresentar aí o momento final do nosso programa, né? Para mim foi uma satisfação, podemos falar de tanta coisa legal com você hoje aqui, nesse dia. Beth. Não, é só passar para o Silvio, para ele fazer as considerações finais, para a gente encerrar esse programa. Legal. Então a surpresa a Beth vai anunciar depois. Depois terá surpresa. Legal, espero que toque, realmente acho que vai ser uma surpresa legal. Legal, Silvio. Suas considerações aí, Silvio. Estamos na resistência. Eu só queria contar uma historinha dessa... Fica à vontade. Essa questão da resistência. O primeiro torturado no Brasil com golpe de 64 foi o líder camponês Gregório Bezerra, que foi preso em Recife no dia 1º de abril, arrastado pelas ruas, amarrado numa corda, num jipe, arrastado e humilhado pelas ruas de Recife. Isso. Quando ele chegou no quartel, preso, que ele sentou no chão, todo cheio de hematomas, que ele conseguiu afrouxar aquela corda, ele disse: enquanto há vida, há esperança. Então, eu faço isso como uma lição de vida. Enquanto há vida, há esperança e há luta. Não vamos desistir, o futuro é nosso. É isso, eu queria agradecer a vocês pelo convite, por estarmos juntos aqui, nesse espaço maravilhoso que é o SENS, nessa luta do SOS Brasil Soberano, e vamos juntos. O Beth, antes de passar, só queria... Foi tão bacana você tocar no Gregório Bezerra, porque é um homem com uma história gigantesca, escreveu sua autobiografia, né? Um comunista de verdade, um homem pobre, né? Do interior lá do Nordeste, e que foi um grande homem, né? Um exemplo para os brasileiros. Eu tenho o Gregório como
uma das pessoas que eu tenho profunda admiração. Fico muito feliz em você lembrar do Gregório. E aí, tá aí uma sugestão. Quem sabe Silvio Tendler apresentando a história de Gregório Bezerra. Vai ser bom para quem não conhece. Uma grande oportunidade para a juventude brasileira. Beth. Ele é maravilhoso. O velho Gregório era maravilhoso. Ele veio ver meu filme Os JK em 80, num cineminha na cabine do Hotel Meridian. Eu comentei o cinema pequenininho, uma sessão para poucas pessoas, aí eu vejo o Gregório lá dentro, fico emocionado. Acaba o filme, ele sai da projeção, ele falou: quem fez esse filme? Falei, fui eu. Falei, agora eu vou tomar uma paulada aqui, imagina. O cara não gostou. Eu menti. Ele falou, posso cumprimentá-lo? Falei, pô, que honra. E aí nos abraçamos e fizemos uma foto. Anos depois eu encontrei ele, em 84, quando eu fui fazer o Jão, que eu fui entrevistar ele. Eu levei a foto para ele me dar um autógrafo. E ele falou, posso dizer que sou seu fã? Falei, não, quem é seu fã sou eu. Esse cara era um gigante maravilhoso. Era um gigante. Histórias não faltam, né? Histórias lindas aí de vida. Então, como o Jorge falou, nós ficaríamos aqui mais tempo para falar com você. Nós desejamos todo sucesso. Assistam a Bolsa ou a Vida, votem, que o Silvio está concorrendo ao prêmio do público, e nós agradecemos mais uma vez pela sua presença e aqui no nosso programa, a sua contribuição, a sua genialidade, a sua generosidade. Muito obrigada, Silvio. Então, nós ficamos por aqui, e a semana que vem a gente volta com Soberania Debate, mas antes de acabar o nosso programa, nós vamos passar um trechinho do rap do Galo, que abre e encerra o filme A Bolsa ou a Vida. Obrigada, Silvio, muito obrigada. Relações líquidas de um passado bruto, fruto de avanços na tecnologia, deságua lá no mar em noite fria. São grandes companhias frias, mentalidade assassina. Assina mesmo, assina o termo, assinalado já tá feito. Negociaram teus direitos, comprar de voto, negocia. Amazônia negocia, negocia. Se manter lá é a alma do negócio. Questão de pau, quem são os sócios? Quem faz desse país a merda de um negócio? Destroço, não é do deles, só dos nossos. Acha a ponta, corta o laço e faz a ponta. Direito ao teu pedaço.